Agora nós vamos para a segunda parte da nossa palestra com o Dr. Felipe Borges. Primeiro, quero saudar aqui, que a gente está vendo aqui no chat, muita gente de vários lugares aqui do Brasil, que estão mandando mensagem, Alagoas, Distrito Federal, Consultoria Jurídica da União, da AGU Mato Grosso. Agradecer a todo mundo que está presente aí, viu? O pessoal de fora também. Bom, agora nós vamos à palestra do Dr. Felipe Borges, ele que é nosso colega aqui na Procuradoria do Estado, procurador do Estado, lotado na Subprocuradoria-Geral de Aquisições e Contratos, e que foi procurador do município de Araraquara, São Paulo. O Dr. Felipe vai falar sobre o direito do contratado à extinção contratual na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, Felipe, está com você agora. Boa noite a todos. Quero dizer que é uma honra e uma satisfação pessoal imensa estar participando aqui desse curso, né? Ressalto o nobre elenco, né, desse curso, que foi feito por professores de renome no direito administrativo, né, com muita especialidade no tema de licitações e contratos, né? Eu não sei se o Dr. Leonardo está presente aqui na nossa aula de hoje, mas eu gostaria de agradecer pessoalmente o convite que foi feito por ele, né, um colega aqui da Procuradoria de Mato Grosso, e é um grande amigo pessoal também, né, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Eu até às vezes brinco, acho que o dia dele tem mais ou menos umas 30 horas, porque eu nunca vi uma pessoa conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né, com uma excelência tão grande, né? Enfim, a PGE tem muita sorte, né, de ter o Leonardo aqui como procurador de Estado. Eu agradeço também a doutora Juliana, né, pelo convite, aproveito para parabenizá-la pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da escola da Prumate, né? E essa excelência, ela está corroborada com o presente curso, né, e com tantos outros aí que estão por vir. Mas eu queria adiantar, né, porque hoje é sexta-feira, imagino que a maioria das pessoas esteja morrendo de sede, né, aproveitar esse clima típico que fez em Cuiabá e está propício para tomar um vinho, né? Mas então vamos ao que interessa. E antes de tudo, eu queria registrar que eu não tenho a mesma didática e muito menos o conhecimento de todos os professores que já passaram por aqui no nosso curso, mas eu prometo que vou dar o meu melhor aqui para contribuir na absorção de conteúdo de todos que estão aqui presentes. E aliás, vai ser um desafio muito grande ter que falar depois do professor Egon, mas, para minha sorte, muito do que eu vou falar aqui vem em linha com o que ele nos ministrou agora há pouco, e então eu espero que seja de bom aproveito para todos, tá? Eu vou pedir licença para compartilhar com vocês aqui uma breve apresentação, mas que, na verdade, é mais um roteiro para que vocês vão acompanhando aqui a minha fala, enquanto eu vou fazendo a exposição. Está aparecendo aí para todos? Tá? Qualquer coisa vocês me chamam aqui, tá? Bom, vamos lá. Como a doutora Juliana já disse, o tema que me foi atribuído é o direito do contratado à extinção contratual na Lei 14.133, e a minha ideia é fazer uma breve contextualização do tema, né? E aí considerando a transição entre a Lei 8.666 para a Lei 14.133, entrando na matéria sobre a extinção do contrato administrativo, abordando as formas de extinção do contrato, até chegar no direito do contratado à extinção contratual. Eu começo dizendo que a Lei 8.666, como sabemos, ela foi editada há muito tempo, né, há quase 30 anos, e mesmo ela tendo passado por diversas alterações ao longo da sua vigência, ela ainda possui uma essência muito centralizadora
e burocrática, né? Ela está enraizada naquilo que a gente chamava e chama ainda de direito administrativo do CLIPS, né? Pois naquela época da edição da lei, o principal objetivo era combater a corrupção no nosso país, né? E isso acabou elevando a posição da administração pública em face do particular contratado. E essa essência, né, ela vem muito caracterizada nas chamadas cláusulas exorbitantes do contrato administrativo, né, cuja a existência ela se apoia no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Mas aí eu questiono para vocês, né, o que seria o interesse público, né? É certo pensar que o interesse público ele visa beneficiar a administração e prejudicar o contratado? Eu vejo que nos dias atuais esse pensamento ele não faz o menor sentido, né? E vejam que esse cenário hostil trazido pela Lei 8666 e aí aliado ao estigma de mal pagador da administração pública e a falta de segurança jurídica faz com que poucas empresas de qualidade manifestem interesse em contratar com o poder público. Pois vejam, uma empresa que é bem estruturada, com atuação nacional, né, ou mesmo internacional, que detém várias parcerias no âmbito privado que absorvem a sua oferta. Por que ela teria interesse em formalizar um contrato com o poder público e se submeter ao risco de recebimento, né, ao poder extroverso da administração e à falta de segurança jurídica para garantir os seus direitos? E quando eu falo em risco de recebimento, eu não quero dizer que haveria propriamente um risco de crédito, né? Pois, como regra, a administração ela é solvente, né? Mas a Lei 8666 ela impõe ao contratado a obrigação de suportar até 90 dias sem recebimento, né? E isso pode acarretar um impacto significativo no seu fluxo de caixa e impossibilitar que ela honre seus compromissos com outros parceiros. Eu lembro de já ter presenciado casos em que a administração ela atrasou o pagamento por 6, 8 e até 12 meses, e sem considerar ainda os restos a pagar, né, que foram se acumulando, e isso, sem sombra de dúvidas, pode provocar até mesmo a falência do particular contratado, né? E vejam o círculo vicioso que isso pode provocar. Uma boa parte dos contratos administrativos atuais, a gente pode observar a presença de quase sempre as mesmas empresas interessadas, né? Aquelas que já conhecem os meandros da administração e aí a gente percebe que há uma verdadeira falta de interesse de novos participantes. Ou seja, com menos competitividade, nós tendemos a ter uma contratação menos vantajosa, né? E vejam que nesse cenário, o poder público ele acaba sendo capturado, né, por essas poucas empresas interessadas em formalizar o contrato, né, que elas acabam impondo as suas condições, né, e os seus preços, muitas das vezes abusivos, porém a falta de opção não dá outra saída à administração, né, se não formalizar o contrato administrativo. Em outras palavras, a administração ela acaba se tornando refém do particular contratado. E bem, eu vejo que a nova lei, em que pese ela seja passível de várias críticas, né, e principalmente pelo excesso de formalismo e por ter perdido também a oportunidade de avançar em dispositivos mais modernos, eu vejo que ela pretende mudar esse cenário, né, conferindo uma maior segurança jurídica aos particulares contratados, e o que irá refletir, creio eu, numa maior competitividade e num contrato administrativo mais vantajoso, mas principalmente um contrato administrativo de maior qualidade. E aí eu ressalto que a nova lei, ela dispõe lá no artigo 11, inciso 1, que não devemos buscar cegamente um resultado que confere o menor preço na licitação, mas sim buscarmos selecionar a proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso, né? Então, eu vejo que há uma certa direção para que o contrato preze pela qualidade e não somente pelo menor preço. Mas vejam que, com a nova lei, não houve propriamente, né, a abolição das cláusulas exorbitantes, né, pois elas continuarão existindo
em razão da própria natureza da administração pública, conforme vem previsto lá no artigo 104 da 14133, porém eu percebo que houve uma certa mitigação, né, com a diminuição da intensidade das cláusulas exorbitantes que são favoráveis ao poder público. E a bem da verdade, na interpretação do direito administrativo moderno, eu não vejo como as cláusulas exorbitantes continuarem a desequilibrar significativamente o contrato administrativo. O que o legislador pretendeu, a meu ver, foi rebaixar a administração pública daquele pedestal exagerado e elevar a posição do particular contratado, conferindo a ele um certo grau de protagonismo contratual, né? E nessa questão eu vejo que o legislador acertou, né? Porque nós devemos interpretar a lei nesse sentido, ou seja, buscar colocar tanto o poder público como o particular numa posição de igualdade, sem aquelas prerrogativas exacerbadas ao poder público. E aí vocês até poderiam estar pensando, né? Mas como que o Felipe, na condição de procurador de Estado, está defendendo o contratado em detrimento da administração? Ele está tergiversando, manda empreender esse homem, né? Mas é que está a questão, meus amigos. Eu não estou defendendo o particular contratado, eu estou defendendo um contrato administrativo que seja eficiente e legítimo, né? E para isso nós não podemos enxergar as partes como inimigas na relação contratual, né? O que eu defendo é a construção de uma boa relação contratual para que o interesse público maior seja alcançado. E isso vai refletir lá na qualidade do serviço público prestado ao cidadão. Há algum tempo eu comecei a refletir sobre aquela nossa concepção de que nos convênios administrativos existem interesses convergentes, mas que nos contratos administrativos os interesses são opostos. Mas por que opostos, né? Quando você contrata alguém, por exemplo, você torce para que essa pessoa se dê mal, né? Numa contratação para reformar sua casa, você espera que a empresa tenha prejuízo, que vá à falência? Eu, pelo menos, penso que não, né? Por isso que eu vejo que precisamos enxergar as partes, administração e contratado, como parceiros, né? E, além disso, a administração ela necessita do particular, porque ela não é capaz de realizar sozinha todas as suas atribuições, né? Nos contratos administrativos, a bem da verdade, o objetivo ele acaba sendo o mesmo, né? Qual seja, o atendimento de uma demanda de interesse público, onde a administração ela recebe o bem ou o serviço e o particular o valor que remunera o bem ou o serviço que foi prestado, né? Onde nessa remuneração vai estar incorporado o lucro, né? Porque ter lucro não é ilegítimo, né? Aliás, é um dos pressupostos da função social da empresa. Então, nós temos que parar de agir naquela busca da redução inexorável do lucro do contratado, né? Quase o colocando numa situação de escravo da administração. Nós precisamos entender que nada é de graça e principalmente na atividade empresarial. E, aliás, a gente também não pode ser ingênuo, pois a cada passo que a gente busca a redução do lucro do contratado, e aí seja numa negociação durante o certame público ou uma negociação na própria execução do contrato, o contratado ele também vai reduzir a qualidade do bem, né, ou do serviço que está sendo prestado. E isso acaba refletindo lá na ponta, ou seja, no cidadão que é o beneficiário do serviço público. Mas também, por outro lado, né, isso não impede que nós, advogados públicos, diante de uma contratação visivelmente desvantajosa, orientemos pela busca, né, de uma melhor negociação com a empresa contratada, para equalizar, né, essa relação contratual, tornando-a mais eficiente ao poder público. Então, vejam que, partindo dessa ideia de equilíbrio contratual, é que a nova lei ela vem estabelecer um novo regramento, né, que, embora repita vários pontos das leis a serem revogadas, ela deve ser interpretada a partir dessa nova essência da contratação pública, que também acabou refletindo em algumas alterações no direito do contratado à extinção do contrato administrativo.
Até então, tudo bem? Vamos lá. Bom, agora eu vou entrar propriamente no tema da extinção do contrato administrativo, e eu começo dizendo que, se fôssemos pensar no mundo ideal dos contratos administrativos, a extinção ela deveria ocorrer somente com o cumprimento da obrigação, né? E aí seja pela entrega do objeto nos contratos de escopo, ou então seja pelo decurso do prazo nos contratos de serviços continuados. Ocorre que, infelizmente, né, no decorrer da sua execução, é possível que ocorram anomalias, né, provocando a sua extinção precoce. E aí é por conta disso que a nova lei ela precisa fazer essa previsão, né, a fim de resguardar o direito dos contratantes, principalmente no que se refere às consequências advindas do termo antecipado do contrato. E eu fiz uma crítica aqui ao termo extinção do contrato administrativo, porque conforme a gente pode ver na nova lei, quando olhamos lá no capítulo 8, que abrange os artigos 137 a 139, nós observamos que o termo empregado foi das hipóteses de extinção do contrato administrativo. Então, percebam que não se fala mais no termo rescisão do contrato, como vem disposto na Lei 8666. Eu penso que o legislador ele optou pelo termo extinção porque exprime uma medida mais genérica, né, do que o termo rescisão. O termo rescisão ele vem muito ligado à culpa de uma das partes, né? Mas nas hipóteses de extinção do contrato, nós temos casos em que propriamente não há culpa de nenhuma delas, né? A bem da verdade, no ponto de vista técnico, eu vejo que o legislador acabou errando, porque as hipóteses trazidas nesse capítulo, elas versam propriamente sobre resilição do contrato, né, que é a extinção pela mera manifestação de vontade, e aí seja unilateral ou bilateral, como no distrato, e casos também de resolução contratual, né, que é a extinção pelo inadimplemento culposo ou decorrente de um fortuito. Mas que, embora sejam hipóteses de extinção do contrato, elas não são as únicas, né? Porque os contratos, conforme eu tinha dito, eles também podem ser extintos pelo cumprimento da obrigação e também decorrente de nulidade, né? Então, vejam que a lei ela deixou de se referir a essas outras duas hipóteses como casos de extinção contratual. E, bom, eu vou aproveitar também para falar um pouco sobre o tema da nulidade, que foi tratado lá no capítulo 9 da Lei 14.133, nos artigos 147 a 150. E neles nós podemos ver que foram trazidas várias novidades, né? Mas principalmente a permissão para modular os efeitos, conferindo um efeito prospectivo à declaração de nulidade. E aí é capaz de permitir que um contrato, mesmo nulo, ele continue vigente e produza efeitos por até 6 meses, podendo ainda ser prorrogado uma única vez. Então, conforme a gente vê a redação do parágrafo 2º do 148, ela dispõe que, ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tem eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. Mas vejam que esse efeito prospectivo da nulidade, por outro lado, ele não poderá ser utilizado quando a manutenção desse contrato viciado for gerar prejuízos ao contratado, e nem mesmo quando a nulidade for causada propositalmente pela administração pública, porque esta, beneficiando-se da sua própria torpeza, faria com que o contrato administrativo vigisse por um prazo inferior ao inicialmente pactuado, né, e aí prejudicando o contratado de boa-fé. Nesse caso, eu vislumbro como exemplo, né, uma situação em que a administração, após declarar uma empresa vencedora no certame licitatório, ela deixa de obedecer propositalmente alguma determinação legal no intuito de eivar o contrato de nulidade, para então declarar um nulo com um efeito prospectivo e aí conferindo uma vigência por somente 6 meses, né? Ao passo que, pela licitação, o contratado teria direito que o prazo mínimo de vigência fosse 12 meses. E aí, nesse caso, ele acaba sendo prejudicado
porque quando ele lançou a sua proposta no certame licitatório, ele levou em consideração esse prazo mínimo, né? E se a gente tomar em consideração o que vem previsto no artigo 106, que permite que os contratos tenham prazo inicial de 5 anos, então imaginem se ocorrer uma nulidade no contrato com prazo mínimo de 5 anos e ele viger por somente 6 meses, né? O contratado que ofertou a sua proposta, tendo por base esse prazo mínimo de 5 anos, com certeza terá um grande prejuízo aí nessa redução significativa do prazo contratual. Então, por isso que nesses casos, esse efeito prospectivo da nulidade não poderia ser utilizado pela administração. Mas, além disso, né, a nova lei ela prevê uma série de medidas e considerações para evitar a declaração de nulidade do contrato administrativo, principalmente se a paralisação do contrato for gerar prejuízo ao interesse público. O professor Marçal, embora ele não tenha dito isso na aula de quarta-feira, ele já comentou que, ainda que em tom de brincadeira, né, que a lei ela trouxe o dever de realizar um estudo de impacto invalidatório. E conforme a gente vê aqui no artigo 147, o legislador ele previu várias situações que podem ser utilizadas pela autoridade para evitar a paralisação ou mesmo a declaração de nulidade do contrato administrativo. Então, vejam que, eu não vou ler aqui para vocês todas as situações, mas vejam que todas elas, né, elas acabam conferindo à autoridade competente um elevado grau de discricionariedade para motivar a decisão de manutenção contratual. Eu ressaltei ali no caput do dispositivo, né, que a irregularidade ela pode ser verificada no procedimento licitatório ou na execução contratual. E parcela da doutrina já vem expondo uma certa crítica a respeito do caput do 147, porque, como eu falei, né, ela prevê que a irregularidade pode ser verificada no procedimento licitatório ou durante a execução contratual. Só que, para essa parcela da doutrina, a nulidade ela necessariamente se relaciona com um fato anterior à execução do contrato, né, que macula o contrato desde o seu início. Ou seja, eventual irregularidade constatada na execução do contrato seria uma causa de extinção, né, e não de nulidade contratual. Mas, não obstante essa crítica, nós podemos observar que a lei ela traz consigo, né, o princípio da preservação do contrato, né, abrindo caminhos aí para que os vícios sejam sanados, ainda que via indenização por perdas e danos, e a demanda pública ela continue sendo atendida, mas sem prejuízo da responsabilização e a aplicação de penalidades a quem lhe deu causa. Vejam que houve uma verdadeira releitura da teoria das nulidades no contrato administrativo. E isso não veio escancarado na nova lei somente nessa questão envolvendo a nulidade, mas sim na sua própria semântica, né? Conforme eu falei anteriormente, nós devemos analisar a lei sistematicamente, né? E é muito perceptível que a sua essência ela preza pela sanatória tanto do processo administrativo, né, que deu origem à licitação, como do próprio contrato, né, evitando aí a adoção de medidas mais rígidas, como a suspensão ou a própria declaração de nulidade, né. E isso vem muito em linha, né, com a norma dos artigos 20 e 21 da LINDB, que foram acrescentados pela Lei 13.655 de 2018, exigindo uma visão consequencialista, né, da decisão. Eu trouxe aí à disposição também dos artigos 20 e 21, e eu lembro, inclusive, que esses dispositivos eles foram inseridos pelo legislador como uma forma de reação àquilo que a gente chamou, né, de o apagão das canetas, né, pois começou a haver uma expressiva perseguição a gestores públicos, e ainda há, né, pelos órgãos de controle, de modo que os gestores eles não sentiam segurança alguma na tomada de decisão, né? Foi aquela época em que começamos a vivenciar a denominada administração pública do medo, né?
Então, esses dispositivos, eles vieram, pelo menos, para tentar suprimir, né, esse fenômeno indesejado do apagão das canetas e conferir uma maior segurança jurídica ao gestor público. Bom, dando continuidade, em verdade, a gente vê que, antes de ser tomada, né, qualquer decisão sobre a anulação contratual, né, e mesmo que diante de um vício insanável, a autoridade ela deverá ponderar os efeitos da decisão, né, e aí ela deve observar o consequencialismo à luz desses princípios aí que eu trouxe, que é o princípio da eficiência, o princípio da segurança jurídica, da proteção à confiança, da proporcionalidade e entre outros previstos na Constituição. E aproveitando essa fala sobre a nulidade do contrato, né, eu destaco que a Lei 14.133, ela trouxe uma redação similar ao que vem previsto no artigo 59, parágrafo único, no que tange aos efeitos da nulidade para o contratado, né? Então, se formos olhar aqui os dispositivos, eles são bem parecidos, né? Mas, na verdade, houve só a inserção do termo ou tornado eficaz, porque agora a nulidade ela pode ser prospectiva, né? Então, ela produzirá efeitos somente num período futuro. Então, em síntese, as consequências em favor do contratado, uma vez declarado nulo o contrato, visam assegurar o recebimento por aquilo que ele executou, e aí evitando o enriquecimento ilícito da administração pública, mas também preservam o seu direito quanto aos prejuízos regularmente comprovados. E esse termo, prejuízos regularmente comprovados, né, que nós também veremos um pouco mais à frente, quando tratarmos das consequências da extinção do contrato por culpa da administração, lá no artigo 138, parágrafo 2º, esse termo ele abrange, segundo a doutrina e a jurisprudência, os danos emergentes e os lucros cessantes. E, em alguns casos, inclusive, pode até gerar o dano moral em favor da empresa contratada. De fato, o entendimento é que a indenização ela deve ser ampla, né, para preservar todos os direitos da parte prejudicada. E aí eu trouxe o julgado do STJ a respeito desse entendimento, onde ele conclui que a administração contratante ela fica obrigada a indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes, mas também os lucros cessantes. Tudo bem até agora? Mas é preciso deixar claro que, do mesmo modo em que aplicados em favor do contratado, né, os prejuízos regularmente comprovados, eles também poderão ser vindicados pela administração pública quando o contrato ele for anulado ou extinto por culpa do contratado, né, porque aí, então, o poder público, ele além de poder reter o pagamento, né, e executar a garantia contratual para cobrir eventuais multas e prejuízos, ele poderá requerer também o ressarcimento, né, dos danos emergentes e dos lucros cessantes. E podendo abranger aí, por exemplo, custos para reparar serviços que foram mal executados, né, custos para realizar uma nova licitação, além da possível diferença de preço decorrente da contratação de uma outra empresa para realizar aquele serviço remanescente, mas agora numa condição mais onerosa para o poder público. Avançando um pouco mais, eu gostaria de abordar o tema aqui sobre a eficácia da lei no tempo e os casos de extinção do contrato firmado com base na 8666. O professor Marçal ele falou um pouco a respeito disso na quarta-feira, e a gente viu que o artigo 193 da nova lei, ele passou a prever que a lei 8666, a lei do pregão, e os artigos 1º a 47A da lei do RDC, permanecerão vigentes até 2 anos após a publicação da 14.133. E o artigo 191, parágrafo único, ele dispõe que, se os contratos forem firmados com base nas leis antigas, eles serão regidos pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência, ainda que a sua duração se estenda para um período posterior à revogação das leis. Então, se o contrato administrativo ele foi firmado com base na 8666 até esses 2 anos
e ele continuar vigente após a revogação da lei, em regra, ele deve ser orientado pelas disposições da 8666, né? Então, aí nós temos o caso de ultratividade da lei no tempo, né? Porque as leis revogadas ainda terão aplicabilidade aos contratos administrativos que foram firmados com base nelas, né? Então, disso, a gente pode depreender que um contrato firmado antes desses 2 anos, com base na 8666, ele deverá observar as causas de extinção conforme definidas na 8666. Né? Ocorre que existe uma interpretação na doutrina de que, após a revogação dessas leis, a extinção do contrato ela deveria ser regida pela lei nova, pela 14133. E esse entendimento, ele toma como base esse julgado aí que eu trouxe do STJ, onde, em breve resumo, ele conclui que a rescisão legal dos contratos administrativos será sempre regida pela lei em vigor na data do acontecimento que ensejou, e não na data em que o contrato foi firmado. Por se tratar de contratos administrativos, é evidente que o regime jurídico de suas vicissitudes será o da lei em vigor e não o da lei anterior. Mas vejam, e não obstante a análise de mérito desse julgado, que inclusive é de 2010, já faz muito tempo, eu enxergo que a nova lei ela trouxe uma disposição específica sobre esse assunto, né, que está lá no artigo 191, parágrafo único. E, num primeiro olhar, eu entendo que o contrato firmado com base na 8666, ele deverá observar todas as suas disposições, inclusive no que tange aos casos de extinção contratual, né, que, na verdade, na lei atual, ainda são regidos como casos de rescisão do contrato. Agora, entrando no tema, sobre as formas de extinção do contrato administrativo. Vejam que a nova lei ela trouxe, né, as formas de extinção do contrato administrativo lá no seu artigo 138, e ela prevê que o contrato, né, pode ser extinto por ato unilateral e escrito da administração, exceto no caso em que o descumprimento decorrer da sua própria conduta. A extinção também poderá ser consensual, e aí poderá haver acordo entre as partes, né, conciliação, mediação, ou até a resolução por comitê de resolução de disputas, né, são chamados dispute boards, desde que haja o interesse da administração. E também eles poderão ser extintos por decisão arbitral, em decorrência, né, de uma cláusula compromissória ou compromisso arbitral, e, por fim, por decisão judicial. Eu vou entrar aqui no tema a forma de extinção por ato unilateral da administração, começando dizendo que a gente sabe que se trata de uma cláusula exorbitante, né, do contrato administrativo, mas que ela não pode ser exercida, né, quando o descumprimento for da própria administração pública. As hipóteses elas estão previstas lá no artigo 137 da nova lei, muito embora, conforme a gente vai ver um pouco mais à frente, né, algumas dessas hipóteses, elas também poderão ser ventiladas pelo contratado para a extinção do contrato, né? Vejam que a redação do artigo, ela não restringe as hipóteses para os casos de extinção por ato unilateral da administração. Eu vou ler com vocês aqui o caput do artigo. Ó. Constituirão motivos para a extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e ampla defesa às seguintes situações. Então, vejam que não há uma restrição para a extinção por ato unilateral da administração. Eu fiz um quadro, né, elencando as hipóteses de cada um dos incisos, a origem da causa dessas hipóteses e quais as consequências daí advindas, né? Então, vejam que nas hipóteses dos incisos 1, 2, 3, 4 e 9, a origem da causa é uma culpa do contratado, né, do particular contratado. E, por isso, as consequências da extinção do contrato serão todas aquelas previstas no artigo 139 e todos os seus incisos, que veremos também um pouco mais à frente. Já as hipóteses dos incisos 5, 6 e 7, não há propriamente culpa do contratado. Então, nesse caso, a extinção ela não gerará maiores responsabilizações das partes,
mas a administração ela ainda poderá se valer do que vem previsto no inciso 1 do 139, que é aquele caso que permite que ela assuma imediatamente o objeto que foi contratado. E, por fim, nós temos a hipótese do inciso 8, né, que é aquela clássica cláusula exorbitante, né, que sempre existiu, que permite à administração extinguir o contrato por interesse público. E, nesse caso, há propriamente uma culpa da administração na extinção do contrato, e por isso que as consequências daí advindas são aquelas previstas no parágrafo 2º do 138, que também nós veremos um pouco mais à frente. E, por fim, apenas para título de informação, é que nos requisitos, né, para a extinção contratual, de fato, a decisão da administração deverá ser devidamente fundamentada, né, e oportunizar ao contratado o contraditório e a ampla defesa. No parágrafo 1º do 137, né, vem previsto que esse dispositivo ele poderá ser regulamentado pelos entes federativos, né, a fim de especificar critérios para a verificação da ocorrência dos motivos ensejadores da extinção do contrato. E em várias passagens, a gente vê que a lei ela delega, né, aos regulamentos a função de tratar com mais detalhes alguns institutos. E o professor Marçal também, na aula de quarta-feira, ele comentou que, se formos observar, né, as disposições que exigem regulamentação, a gente vai encontrar mais ou menos em torno de 50 hipóteses de regulamentação previstas na lei, né, e isso, de fato, vai demandar um trabalho eficiente, né, do Poder Executivo, dos entes da Federação, na edição desses decretos regulamentares, né, e aqui, inclusive, em Mato Grosso, eu faço parte da comissão, né, que está encarregada de formalizar esses decretos, né, para que a execução da lei seja, de fato, implementada aqui no nosso estado, né, inclusive, vejo que tem bastante gente aqui na aula a respeito, que faz parte também dessa comissão, e, inclusive, nós tivemos reunião ontem, então o pessoal está bastante imbuído aí para que essa regulamentação saia o mais rápido possível. Por outro lado, conforme também o professor Egon mencionou na aula dele, o artigo 187, ele permite, né, que os estados, o Distrito Federal e os municípios adotem, né, os regulamentos editados pela União para a execução da lei. Bom, dando mais uma avançada aqui, agora nas consequências da extinção do contrato por ato unilateral da administração, né, que estão previstas lá no artigo 139. Eu fiz um quadro, né, comparando o que vem previsto no artigo 80 da Lei 8666, porque, se formos observar, a redação ela não difere muito do que já vem previsto atualmente, né? Só que, na verdade, o que a nova lei passou a prever foi que a administração, se extinguir o contrato unilateralmente, ela poderá, né, executar a garantia contratual para o pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, mas a grande novidade que eu vejo é que a administração, se ela for se valer da execução da garantia contratual, ela poderá também exigir que a seguradora assuma a execução, né, e conclua o objeto contratado quando cabível. E essa é uma prática, né, internacionalmente conhecida como stepping right, né, ou performance bond, cujo sentido é o de impor à seguradora a assunção da obrigação de entrega da obra ou do serviço no caso de o particular falhar na sua execução. E essa hipótese ela poderá ocorrer nos contratos de obras e serviços de engenharia que foram garantidos por seguro-garantia na forma do artigo 102. Né? Então, eu trouxe também a redação do artigo 102, que dispõe que na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento do contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Mas vejam, a minha preocupação é que essa previsão
num contrato administrativo, acabe onerando demasiadamente o contrato, porque essa obrigação ela vai encarecer o seguro-garantia, né? E o particular contratado, o tomador do seguro, ele vai acabar repassando esse custo ao poder público contratante. Mas, na verdade, eu vejo que nós temos um trade-off aí, né? Por quê? Porque enquanto a administração, com a previsão dessa cláusula de conclusão da execução pela seguradora, ela acaba se resguardando de uma eventual inexecução contratual, essa medida ela acaba tornando o contrato administrativo mais oneroso, né? Mas voltando para as consequências lá do artigo 139, eu vou voltar aqui o slide, a gente pode ver que aquelas consequências previstas nos incisos 2, 3 e 4, que se trata da ocupação e utilização do local, né, da execução da garantia contratual ou da retenção dos créditos, essas consequências elas pressupõem uma conduta culposa do contratado, né, e por pressupor culpa do contratado, elas não podem ser exercidas pela administração quando a extinção do contrato ela tiver origem em um fortuito ou qualquer outra causa que não seja atribuível ao contratado, né? Então, no caso de extinção por fortuito ou sem culpa das partes, a gente consegue pelo menos visualizar que a administração ela poderá se valer da consequência prevista no inciso 1, né, que permite a assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontrar. Dando aqui mais uma avançada no tema, eu queria falar também uma observação sobre a extinção, né, das hipóteses que estão previstas lá nos incisos 5, 6 e 7 do caput do 137. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Pois bem, conforme a gente pode observar, nessas hipóteses de extinção, a gente vê que elas decorrem de circunstâncias alheias à vontade das partes, né, que, via de regra, não acarretarão maiores responsabilizações dos contratados na extinção contratual. Mas nós não podemos esquecer que a nova lei ela passou a prever expressamente a possibilidade de alocação de riscos no contrato administrativo por meio de uma matriz de risco, né, que está prevista lá no artigo 103. E isso vem estreitamente ligado, né, com a questão da governança nas contratações públicas, né, que, inclusive, foi objeto da aula do professor Egon agora há pouco. Então, desse modo, né, se algumas dessas hipóteses, desses incisos, estiverem dentro da matriz de risco de uma das partes, a meu ver, né, a parte ela deverá suportar as consequências advindas da configuração dessa hipótese, né, como se culpada fosse. Então, por exemplo, se na matriz de risco o contratado ele assumiu a obrigação de obter a licença ambiental, que é a hipótese prevista lá no inciso 6 do 137, e a licença ambiental ela não foi obtida no prazo estipulado, o contrato ele poderá ser extinto unilateralmente pela administração em razão do descumprimento pelo contratado, né? E aí ele vai suportar todas aquelas consequências do artigo 139, né? Eu vejo como importante acrescentar ainda que a alocação de riscos ela também terá bastante repercussão na questão envolvendo o reequilíbrio do contrato, né? Que em regra não será realizado se o risco concretizado ele tiver sido assumido previamente por uma das partes. Dando continuidade, numa outra novidade trazida pela nova lei, lá no artigo 106, há a permissão para que a administração ela extinga sem ônus o contrato de serviços e fornecimentos contínuos quando ela não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade, né, ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. E o parágrafo 1º, ele prevê que essa extinção ela somente poderá ocorrer na próxima data de aniversário do contrato, mas não em prazo inferior a 2 meses contado da referida data, né? Eu confesso que essa redação do parágrafo 1º, ela ficou meio confusa, e eu não sei se a interpretação que eu faço é a correta, né? Eu penso que a lei ela fez 2 recortes, né?
primeiro, a administração ela deveria manifestar o interesse na extinção antes de o contrato completar mais um ano. Mas, num segundo momento, a efetiva extinção ela somente poderia ocorrer 2 meses após a anualidade do contrato. Então, como exemplo, supondo que o contrato esteja em seu 3º ano, a administração ela pode pleitear a extinção, por exemplo, por falta de crédito orçamentário, mas essa extinção ela só poderia se concretizar após o 2º mês, né, do 4º ano do contrato. Enfim, a redação ela é um pouco confusa, eu confesso que não consegui fazer uma interpretação concreta, mas na prática a gente vai acabar vendo como isso vai funcionar se de fato for utilizado. Mas, de todo modo, eu vejo que essa hipótese de extinção sem ônus para a administração, ela acaba conferindo mais um risco ao particular contratado, que provavelmente levará isso em consideração no momento de ofertar a sua proposta na licitação, né? É uma situação aí que devemos acompanhar na prática para ver quais as consequências serão geradas. Bom, andando mais um pouco, a gente chega aqui na hipótese, na forma de extinção consensual, né? E a lei prevê que ela poderá se dar por meio de acordo, por conciliação, por mediação, né? E pelo comitê de resolução de disputas. Eu vou ser breve nessa parte, só quero dizer que se tomarmos por premissa, né, que na anulação do contrato e na extinção por culpa do contratado, a forma utilizada é o ato unilateral da administração, quando a extinção decorrer de culpa da administração ou por um fato alheio à vontade das partes, que não esteja alocado na matriz de risco de uma delas, então, em regra, nós deveríamos adotar a extinção consensual, né? Conforme na linha, né, do que o professor Egon disse, eu vejo que a lei ela elevou a importância do consensualismo entre as partes, né? O que, de fato, na minha visão, produz resultados muito mais eficientes ao contrato administrativo, tendo em vista aquela redução, né, dos custos de transação. Inclusive, o professor Marçal, ele nos ensina que, verificado o próprio inadimplemento, a administração ela tem o dever de acolher o pleito da rescisão e de indenização por perdas e danos. Então, eu fiz aí um breve esqueminha, né, apenas para ficar gravado, que se o contrato for extinto decorrente de anulação ou por culpa do contratado, em regra, será extinto por um ato unilateral da administração. Por outro lado, se a extinção decorrer de culpa da administração ou de um fato alheio às partes, em regra, a extinção deverá ser consensual. Entretanto, se não houver o consenso da administração, aí então o contratado ele deverá buscar a rescisão por decisão judicial ou até por decisão arbitral, se houver o compromisso arbitral ou a cláusula compromissória. Aí eu trouxe também a redação do parágrafo 1º do 138, que prevê que a extinção determinada por ato unilateral da administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. Isso porque a extinção contratual ele exige, né, um ato formal da administração, que deve ser inserido nos autos do processo administrativo, além de serem adotadas aquelas medidas para dar publicidade a esse ato. Na sequência, nós temos a hipótese de extinção do contrato, adotando-se a forma pela via da arbitragem, né? Desde que haja uma cláusula compromissória ou que haja o compromisso arbitral, né? Já era permitida pela própria lei da arbitragem e pela lei do RDC, de modo que a lei 14.133 passou também a permitir a utilização deste instituto para a resolução, né, de controvérsias que surjam no seio do contrato administrativo. E vejam que tanto a forma consensual como a decorrente de arbitragem, né, são métodos alternativos, né, também chamados de métodos adequados, né, para a resolução do contrato, né, dessas controvérsias, sem a intervenção da via judicial, né? E, de fato, vejo que são mecanismos de grande importância, né, que conferem
uma maior resolutividade contratual, principalmente no que tange à redução, né, dos custos do procedimento, porque, de fato, se adotarmos a via judicial, o custo dessa rescisão, dessa extinção do contrato, ficaria muito mais elevado, né? Mas, embora eu ache que a arbitragem ela se revele um pouco mais prudente nos casos de maior complexidade técnica, né? Porque aí as partes, por si só, elas não conseguiriam resolver aquele problema contratual. Mas, não obstante isso, ainda que haja a convenção de arbitragem, as partes elas poderão se socorrer ao Poder Judiciário para a concessão de uma medida cautelar ou de urgência antes da instituição da arbitragem. Porém, uma vez instituída, né, aí caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência que foi concedida pelo Poder Judiciário, né? Isso é o que vem previsto nos artigos 22A e 22B da Lei 9307 de 95. E, por fim, né, o contrato ele também poderá ser extinto por decisão judicial, né? E aí, no caso de decorrer de culpa da administração, ou então por um fato alheio às partes, em que, após o requerimento do contratado, não houve a concordância da administração, né? Então, ele não tem outra alternativa senão se socorrer da via judicial, né? Mas aí a gente também deve considerar que não havia nenhuma cláusula compromissória e nenhum compromisso arbitral, porque nesse caso o destino do contrato ficaria submetido à arbitragem. E, bom, agora propriamente chegamos, né, no tema, no cerne do tema que me foi atribuído, que são os casos, na verdade, o direito do contratado à extinção contratual na Lei 14.133. Então, partindo daquela ideia, né, do início da nossa conversa, que versou sobre a essência da Lei 14.133, né, que conferia um certo grau de protagonismo contratual ao particular, nós vemos que o legislador ele reservou um dispositivo específico, né, para elencar as hipóteses que dão direito ao contratado à extinção contratual por culpa da administração, né, que está lá no artigo 137, parágrafo 2º da 14.133. E, mais uma vez, eu fiz um quadro para compará-lo com o que vem previsto no artigo 78 da Lei 8.666, né? E, conforme a gente pode ver aqui, na hipótese do inciso 1, é praticamente o mesmo objeto que vem previsto no inciso 13 do artigo 78 da 8.666, que permite a extinção do contrato quando houver a supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além daquele limite permitido no artigo 125, né, que é o limite de 25%. Então, vejam, a respeito dessa hipótese de extinção, eu ressalto aqui o dever, né, da administração fazer um bom planejamento administrativo quando for formalizar as suas contratações. E aí, seja por uma contratação direta ou mesmo por uma contratação via procedimento licitatório. E eu digo isso porque, muito embora na prática, às vezes a administração não formalize propriamente no contrato, né, por meio de um termo aditivo, essa supressão acima, né, do limite de 25%, na execução do contratual, muitas vezes ela acaba demandando um quantitativo muito abaixo daquilo que foi contratado. Por exemplo, eu já peguei casos em que havia um contrato celebrado pela administração e um prestador de serviço, em que existia lá uma série de itens no contrato, né, com determinados quantitativos, e no momento da execução do contrato, a administração, essa utilização contratual era mensal, né, e a administração ela acabava demandando um quantitativo abaixo de 50% daquilo que estava contratado, mas mesmo sem fazer nenhuma supressão formal, né, não fez um termo aditivo para suprimir esse percentual de 50%, por exemplo. Então, vejam que nesse caso, existe um grave prejuízo, né, ao contratado, porque quando ele lançou a sua proposta, né, ele tomou em consideração aquele quantitativo que foi estimado pela administração.
Então, de fato, havendo uma redução significativa nesse quantitativo que foi contratado, de fato, ele terá o direito à extinção contratual, né? Então, aí eu ressalto mais uma vez a importância da administração fazer um bom planejamento antes de formalizar as suas compras. Bem, nos incisos 2 e 3, né, do artigo 137, parágrafo 2º, a gente vê que houve aí uma subdivisão do que vinha previsto no inciso 14 do artigo 78 da 8666, né, que são os casos de suspensão, né, da execução da obra ou do serviço. Enquanto na 8666 o prazo permitido, né, para que o contratado não pleiteasse a extinção do contrato era de até 120 dias, né, e aí seja no caso de uma suspensão ininterrupta ou no caso de soma de suspensões, a nova lei ela passou a prever que o contratado terá direito à extinção do contrato se a suspensão ininterrupta da execução do contrato for superior ao prazo de 3 meses, ou então, se houver repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, né? Então, vejam que houve, na verdade, uma impaciência do legislador, né, que acabou reduzindo aí esses prazos a que o contratado fica submetido, né, nessas suspensões que eventualmente acontecem na execução do contrato administrativo. Já no inciso 4, né, também houve uma redução aí do que vem previsto na Lei 8666, que se trata do atraso no pagamento pela administração. Agora, o contratado, uma vez havendo atraso no pagamento superior a 2 meses, né, contado da emissão da nota fiscal, ele terá direito também à extinção do contrato, né, enquanto que na 8666 ele ficava, né, e ainda fica submetido ao atraso superior a 90 dias, né? Mas vejam que eu fiz uma crítica, né, a esse termo ACO, da onde é considerado o atraso da administração, porque agora ele passa a ser contado da emissão da nota fiscal, né? Então vejam que pode ser que aconteça que o contratado ele acabe se beneficiando da sua própria torpeza na hipótese dele atrasar, né, na entrega da nota fiscal para a administração. E aí isso vai provocar uma diminuição do prazo útil para que o poder público providencie o pagamento. Então, a meu ver, o termo ACO correto seria a partir da entrega da nota fiscal à administração, quando então se abriria o prazo de 2 meses para efetuar o pagamento ao contratado, mas, obviamente, desde que não haja, né, nenhuma irregularidade nessa nota que foi apresentada pelo contratado. Mas, conforme a gente vai ver um pouco mais à frente, se alguma dessas hipóteses que dão direito à extinção do contrato tiver a participação do contratado, aí, nesse caso, ele não poderá se valer do direito à extinção do contrato. Então, em tese, essa minha crítica ela acaba perdendo um pouco o sentido, mas, mesmo assim, seria melhor se houvesse uma disposição um pouco diferente a respeito do termo ACO a ser considerado no atraso do pagamento. E, por fim, o inciso 5, ele prevê também o direito à extinção do contrato, quando não houver a liberação pela administração, nos prazos contratuais de área, local, objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto. Então, vejam que até aí, né, a redação ela é igual, né, exatamente igual à que vem prevista no inciso 16 da Lei 8666, só que essa inclusão final aí, ela prevê também que o contratado terá direito à extinção do contrato, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à administração, relacionadas à desapropriação, à desocupação de áreas públicas ou ao licenciamento ambiental. Então, vejam que essas hipóteses que passaram a ser previstas aí como direito do contratado à extinção do contrato, elas são aquelas hipóteses que também estão previstas nos incisos 6 e 7 do artigo 137. Só que naquele caso do 137, não há propriamente culpa de nenhuma das partes. Já agora, no inciso 5, essa obrigação ela foi colocada na matriz de risco da administração.
Então, se a obrigação não for cumprida pela administração, ela será considerada inadimplente, e, por conta disso, o contratado vai ter o direito a pleitear a extinção do contrato. Avançando aqui um pouco mais. Novamente, aí, eu trouxe um outro quadro, fazendo a comparação a respeito da mitigação, né, do direito à extinção do contrato pelo contratado. Agora, essa mitigação ela vem prevista no parágrafo 3º do 137, né, uma vez que, ocorrendo aquelas situações dos incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 2º, que são os casos de suspensão, né, da execução por ordem da administração ou atraso no pagamento, ainda que configurem essas hipóteses, se estivermos diante dessas situações aqui elencadas, ainda assim o contratado ele não poderá pleitear a extinção do contrato. Então, vejam que ele não poderá se valer desse direito no caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído. Então, vejam que essa parte final ela se relaciona com aquela crítica, né, que eu fiz a respeito do termo ACO para a contagem do atraso do pagamento da administração. E vejam que a disposição que vem prevista atualmente na Lei 8666 acerca dessas situações aí que não dão direito ao contrato de extinção contratual também estão previstas, né, que é no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou de guerra. Mas vejam que no inciso 2, né, conforme também já vem previsto na 8666, ainda nessas situações é assegurado ao contratado, né, que ele, ao invés de requerer a extinção contratual, ele paralise as suas atividades, né, enquanto a administração não regularizar as suas pendências contratuais relacionadas aos incisos 2, 3 e 4 lá do parágrafo 2º. Então, vejam que aí uma hipótese, né, daquilo que a gente chama de exceção do contrato não cumprido, né, que permite ao contratado paralisar as suas atividades até que a administração regularize as suas pendências. E aí pode ser que haja uma certa dúvida, né, sobre a compatibilidade entre os incisos 1 e 2, ou seja, se seria possível que o contratado ele se valesse da exceção do contrato não cumprido quando estivermos diante de uma situação de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra. Ou seja, nesses casos, né, que se encaixam, inclusive no momento atual de pandemia, a pergunta seria possível que o contratado ele suspendesse as suas obrigações? Vejam, eu entendo que sim, né? O que a norma impede é o que o contratado busque a extinção do contrato, né? Mas a norma ela continua assegurando ao contratado, né, que ele paralise a sua atividade, ainda que diante dessas situações excepcionais, né? Imaginem se diante de uma calamidade pública o contratado ele fosse obrigado a continuar fornecendo à administração um produto sem receber o pagamento devido, né? Isso de fato poderia levá-lo à falência, né? Então eu vejo que pensar ao contrário não faria o menor sentido. Agora, uma observação a respeito dos incisos 1, 5, 6, 7 e 8, lá do 137. Por quê? Porque, num primeiro momento, nós poderíamos pensar que somente as hipóteses trazidas no parágrafo 2º que dão direito ao contratado à extinção contratual, né? Mas, conforme eu havia dito, né, existem outras hipóteses lá no caput do 137 que também conferem a ele esse direito, né? E são as hipóteses dos incisos 1, 5, 6, 7 e 8. Pois vejam, isso trata-se de uma decorrência lógica da execução contratual, porque esses casos eles serão configurados quando decorrerem de culpa da administração ou por circunstâncias alheias à vontade das partes. E aí eu trouxe a redação de cada um deles no 137, que configurarão também o direito à extinção do contrato pelo contratado. E aí eu fiz uma nova subdivisão nesse novo quadro,
colocando que as hipóteses dos incisos 1 e 8 são originadas de uma culpa da administração. E, por conta disso, as consequências dessa extinção serão aquelas que estão previstas lá no 138, parágrafo 2º, que também veremos um pouco mais abaixo. Já as hipóteses dos incisos 5, 6 e 7, lembra que eu falei que não havia culpa do contratado, só que também não há culpa da administração. E, por isso, a extinção ela não gerará maiores responsabilizações das partes, mas, nesse caso, se o contratado pleitear a extinção, ele poderá ter direito à devolução da garantia e ao pagamento por aquilo que já executou. E aí eu rememoro vocês que essas hipóteses aí, dos incisos 5, 6 e 7, embora principalmente elas decorram de fatos estranhos às partes, né, elas poderão ser alocadas na matriz de risco de uma delas, que então será a responsável pela sua caracterização como se inadimplente fosse. E para finalizar essa parte, do artigo 137, o parágrafo 4º, ele vem somente registrar que os emitentes das garantias contratuais, eles deverão ser cientificados, né, quando da instauração de um procedimento administrativo para a apuração de inadimplemento contratual. Isso porque, se houver a necessidade de execução da garantia, eles já estarão devidamente notificados acerca do risco, né, de ter que pagar a indenização ou de assumir a execução do contrato naqueles casos em que há aquela cláusula do stepping right ou performance bond, conforme está disposto no artigo 102. Então, agora a gente chega aqui na parte que fala sobre as consequências, né, da extinção do contrato decorrente de culpa exclusiva da administração, né, que aí vão dar o direito ao contratado aos prejuízos regularmente comprovados, e aí com aquela ampla extensão que abrange os danos emergentes, os lucros cessantes e até mesmo o dano moral, né, se configurado no caso, também lhe darão direito à devolução da garantia contratual, né, ao pagamento pela execução do contrato até a data da extinção e ao pagamento do custo da desmobilização. E se formos compará-lo também com o que vem previsto atualmente no artigo 79, parágrafo 2º da 8666, a gente vai perceber que a redação ela é muito parecida, só que ela tem uma diferença substancial, né? E aí eu vou mostrar para vocês que essa diferença ela tem uma repercussão muito grande se o contrato for firmado com base na 14133. Vejam que agora a nova lei ela remete às consequências para os casos em que a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, conforme eu ressaltei aí no caput, na verdade, no parágrafo 2º. Já na Lei 8666, ela também conferia esse direito ao contratado nos casos de rescisão do contrato por caso fortuito ou força maior. Isso até implica na questão que você, Ju, fez ao professor Egon, né? Porque atualmente na Lei 8666, se o contrato ele for extinto por um caso fortuito ou força maior, é como se a administração assumisse o risco, né? E isso está previsto realmente no parágrafo 2º do 79, porque o parágrafo ele faz alusão ao inciso 17 do artigo 78, que trata do caso fortuito e da força maior. Ou seja, agora, né, havendo extinção por caso fortuito ou força maior, e desde que o caso fortuito ou a força maior não estejam alocados na matriz de risco de uma das partes, não haverá maiores responsabilizações para nenhuma delas, né? Principalmente quanto à indenização pelos prejuízos regularmente comprovados. Percebam que no quadro de cima, né, a hipótese de caso fortuito ou força maior, ela está prevista lá no inciso 5 do 137. E pelo fato de não haver culpa da administração, mas também não há culpa do contratado, a extinção ela não gerará responsabilização, né? Embora o contratado ele terá direito à devolução da garantia e ao pagamento por aquilo que já executou.
Então, vejam que essa diferença ela é significativa, porque, sob a égide da Lei 8.666, se o contrato for extinto por caso fortuito ou força maior, o contratado ele terá direito aos prejuízos regularmente comprovados e também ao pagamento do custo de desmobilização, como se o caso fortuito e a força maior estivessem previamente alocados na matriz de risco da administração pública, né? Então, pelo menos na minha percepção, eu vejo que com a nova lei, isso não ocorre mais, tá? Então, assim, em síntese, quando o contratado pleitear a extinção do contrato que decorreu de culpa da administração, ele terá direito aos prejuízos regularmente comprovados, à devolução da garantia, ao pagamento devido pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo de desmobilização. Mas é importante lembrá-los, né, que as hipóteses de culpa da administração, elas não estão elencadas somente no parágrafo 2º do 137, né? Elas também estão previstas lá nos incisos 1 e 8, né, do CAPT, conforme eu tinha dito anteriormente. Então, elas também implicarão as mesmas consequências do artigo 138, parágrafo 2º. Então, eu fiz um novo quadro aqui, sintetizando as hipóteses em que o contrato for extinto decorrente de culpa da administração, né, que são as hipóteses dos incisos 1 e 8, lá do caput do 137, no inciso 1, ao inadimplemento da administração, no inciso 8 é aquela clássica extinção por interesse público, aí tem as hipóteses previstas no parágrafo 2º, né, do incisos 1 ao 5, e aí tem a observação a respeito, né, da matriz de risco da administração, uma vez que aqueles casos lá dos incisos 5, 6 e 7 poderão eventualmente estarem alocados na matriz de risco da administração, e aí se eles forem caracterizados, ela será considerada inadimplente, né, e aí o contratado poderá pleitear a extinção do contrato, e também quando o contrato for extinto decorrente de uma nulidade que não seja provocada por culpa do contratado. Então, em todos esses casos, as consequências serão essas que nós estudamos aí do artigo 138, parágrafo 2º. Mas vejam que, em verdade, esse direito ao pagamento devido pela execução do contrato até a data de extinção, esse direito ele deve ser assegurado, né, em todo e qualquer caso de extinção, né, até mesmo quando o contratado der causa, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Mas aí eu ressalvo aquelas situações em que a administração pode reter o crédito, né, para cobrir eventuais prejuízos e multas, e sem prejuízo ainda de executar a garantia contratual para buscar o ressarcimento de todos os prejuízos provocados pelo particular, né, conforme está disposto no artigo 139, incisos 3 e 4. Então, vejam que, de fato, né, a amplitude das consequências em benefício do particular, né, quando a extinção do contrato decorrer de culpa da administração, visa assegurar o devido ressarcimento daquilo que dos prejuízos que ele sofreu, né, o que confere uma segurança jurídica e promove uma confiança no contrato administrativo, resguardando os direitos do particular contratado. Mas é claro que, se a administração ela não reconhecer a sua culpa, né, e aí ela não indenizar o contratado por todos os prejuízos de modo consensual, e a gente sabe que é difícil a administração reconhecer a culpa no âmbito administrativo, aí então o contratado não terá outra alternativa senão reivindicar os seus direitos na via judicial ou então via procedimento arbitral, desde que haja, né, o compromisso arbitral ou a cláusula compromissória. Mas aí eu digo a vocês que pode ser que haja até certa voz na doutrina defendendo que o contratado, diante dessa nova redação do parágrafo 2º do 137, seja permitido que ele extinga o contrato administrativo unilateralmente, né, nessas hipóteses aí que estão enumeradas. Mas, no meu ponto de vista, isso não é cabível, porque a lei ela continua prevendo que a extinção unilateral ela depende de um ato da administração, que está lá no artigo 138, inciso 1, conforme eu trouxe aí para vocês. E bem como pela própria natureza do contrato administrativo, né, que ainda é dotado de cláusulas exorbitantes, né, e onde a supremacia do interesse público
ainda que de certa forma mitigada, né, ela deverá prevalecer neste caso em face do particular. E isso vem reforçado no que está disposto lá no artigo 104, dentre as prerrogativas da administração. Então, vejam, né, o regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por essa lei confere à administração, em relação a eles, as prerrogativas de extingui-los unilateralmente nos casos especificados nesta lei. Bom, pelo menos na minha atividade profissional, eu não lembro de ter atuado em caso onde o contratado ele solicitou a extinção e a administração acabou recusando. O que aconteceu de fato foi que ou a administração acabou aceitando o requerimento do contratado, né, ou entendeu que, na verdade, a causa ela decorria de culpa do contratado, né, e aí, então, ela formalizou a rescisão unilateral. Mas, por outro lado, vejam só, eu já presenciei casos em que o contratado ele possuía vários motivos, né, para pleitear a rescisão contratual, e aí, principalmente no que tange ao atraso no pagamento por parte da administração, mas, mesmo assim, ele preferiu preservar o contrato e manter o vínculo com o poder público. Eu lembro de ter ouvido do representante da empresa que, se contratado já era difícil de receber, pior seria se ele rompesse o vínculo com a administração. Ele alegava que, se ele rescindisse o contrato, ele não iria receber nunca aqueles pagamentos que estavam atrasados. Só que, além disso, vejam, eu achei até muito complexo isso, porque, além dele não ter o interesse em rescindir o contrato, a mesma empresa continuava participando de outros procedimentos licitatórios que o órgão público instaurava. Então vejam que essa fama de mal pagador, né, ela acaba tendo um efeito muito deletério aos contratos administrativos. E é claro que o contratado, ele considera isso no preço, né? Nesse meu exemplo, né, nesse caso que eu acabei relatando aqui para vocês, se o preço pago não fosse tão lucrativo para a empresa, ela não se sujeitaria a tanto tempo, né, sem o recebimento daquilo que era devido, e também nem teria mais interesse em participar das novas licitações que foram promovidas pelo órgão. Então, assim, são situações como essa que eu vejo que o legislador ele busca combater com a nova lei, né, ou que pelo menos deveria buscar combater, justamente para o firmamento, né, de um contrato mais eficiente, né, decorrente de uma ampla competitividade entre todas as empresas do ramo de atuação daquele objeto licitado. Aqui eu também trouxe uma outra novidade da lei, né, que está lá prevista no artigo 131, que é a respeito da extinção do contrato, mas que ela ainda assegura ao contratado o reconhecimento ao desequilíbrio econômico-financeiro, né, hipótese em que será concedida a indenização por meio de termo indenizatório. Mas, conforme a gente vê ali no parágrafo único, para ter esse direito, o contratado ele deverá pleiteá-lo durante a vigência do contrato, né, e antes de eventual prorrogação. Aqui nós podemos imaginar aquelas situações de serviços continuados em que o contratado ele solicita o reequilíbrio, mas a administração ela acaba demorando, né, na apreciação do pedido, e aí se sucede a expiração do prazo de vigência. Então, de fato, a morosidade da administração ela não pode prejudicar o contratado e, neste caso, ele deverá ser indenizado posteriormente. E eu vejo também que esse direito ele poderá ser pleiteado ainda nos casos de extinção antecipada do contrato, né, como, por exemplo, decorrente de culpa da administração, onde o contratado entende que é devido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, ele poderá solicitá-lo, né, e ser indenizado e comprove aquilo que ele alegou. Então, vejam, meus amigos, que o legislador ele passou a tratar de temas caros, né, ao particular contratado, justamente para tentar reduzir a instabilidade gerada ao longo do tempo pela administração pública. E eu vejo que essa nova disposição, ela objetiva tornar o contrato administrativo mais atraente, né? E eu tenho para mim que essa ressignificação do contrato administrativo não tem propriamente o objetivo de torná-lo mais vantajoso ao particular, mas sim um contrato equânime às partes, né?
e mais do que isso, é propiciar uma melhor entrega do serviço público ao cidadão. Novamente, eu exprimo aqui que a extinção prematura do contrato administrativo, ela deve ser considerada a última ratio, né? Ou seja, adotada somente quando não houver a possibilidade de serem sanadas as irregularidades, né, e preservar a manutenção do contrato administrativo. Eu comentei com vocês que a nova lei ela trouxe vários mecanismos, né, para evitar a extinção do contrato. E aí eu trouxe como exemplo a correção ou substituição da prestação defeituosa pelo contratado, né, sob pena de retenção do pagamento, ou até a aplicação de sanções de advertência e multa de mora. Então, vejam que, de fato, né, algumas irregularidades de menor expressão, né, elas não devem se sobrepor à relevante continuidade do serviço público que beneficia o cidadão. E, aliás, né, situações de menor importância que pudessem ser sanadas, mas, ao invés, elas foram consideradas como motivo para a extinção do contrato, eu vejo que elas podem caracterizar, inclusive, desvio de finalidade, e aí sujeitar a autoridade à aplicação de sanções administrativas. Mas já estou concluindo já, e antes de abrir para perguntas, eu gostaria de reforçar o dever de nós, né, aplicadores do direito e intérpretes da lei, e aqui na condição de advogados públicos, né, na grande maioria aqui do público, eu vejo que nós temos o dever de conferir a melhor interpretação dessa nova norma que foi elaborada pelo legislador, fazendo com que, de fato, né, ela tenha a devida aplicação na prática e promova o atendimento do interesse público desejado. Eu menciono aqui que existia um economista austríaco que ele chamava Friedrich Hayek, e ele dizia que nenhuma pessoa, por mais inteligente que fosse, ela era capaz de possuir todas as respostas, porque o conhecimento ele está disperso na sociedade, né? Então, vejam a importância de interpretarmos essa nova lei em conjunto e buscarmos extrair dela o seu melhor significado. E eu concordo plenamente com a visão do professor Egon Bockmann, né, que critica essa interpretação retrógrada da lei, né? De fato, não obstante existam vários dispositivos semelhantes entre as leis a serem revogadas e a nova lei, realmente nós precisamos fazer uma nova interpretação, né? Uma interpretação autônoma, como ele disse, consubstanciada na essência trazida pela nova lei de licitações e contratos. E a respeito desse assunto, agora já para concluir, dentre as inúmeras palestras e cursos que eu assisti, né, nesse período posterior à publicação da Carta 133, eu ouvi uma frase do professor e procurador de Estado do Espírito Santo, Dr. Anderson Pedra, que acabou me marcando muito, porque ela reflete a visão que eu tenho sobre o direito administrativo como um todo, né? E a frase é mais ou menos essa aí que eu coloquei para vocês, né? Abre aspas, se o direito não respeita a realidade não respeita o direito, fecha aspas. Ou seja, não basta existir a norma jurídica, né? Mas sim que ela seja condizente com o cenário real e seja interpretada na sua melhor forma para atender às necessidades da sociedade, pena de se tornar uma norma inútil, né, e manifestamente ilegítima. Enfim, meus caros, a nova lei está posta, e pelo bem ou pelo mal, e aqui eu confesso que no início eu estava bastante reticente quanto à nova lei, sendo que, inclusive, eu até escrevi um artigo criticando aquele antigo projeto de lei 1292 de 95, né, que foi aquele antes de ser substituído pelo projeto de lei 4253 de 2020, eu passei a pensar que nós devemos extrair dela a melhor interpretação para encontrar caminhos, né, capazes de resultar nas melhores políticas públicas em favor do cidadão, né? Eu vejo que estamos diante desse jargão, se te derem limões, faça uma limonada, né? E nessa expressão de enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, eu prefiro optar por enxergar o copo meio cheio, né, vislumbrando aí um cenário otimista na aplicação da nova lei, mediante a formalização de contratos que sejam mais eficientes, não só para a administração pública, mas sim para toda a sociedade brasileira. Por fim, eu agradeço mais uma vez, Ju, imensamente essa oportunidade, e
peço desculpas também pelo adiantar da hora, mas eu fico à disposição aí para eventuais dúvidas dos participantes. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada pelos elogios. O doutor Leonardo está aí também. E eu queria dizer para você que eu discordo do seu comentário, de que você não tem a didática dos professores que o antecederam. E eu acho que não sou só eu que penso isso. Temos um público muito grande aqui, considerado que estamos 9h da noite de uma sexta-feira. Então, acho que o pessoal concordou comigo. Temos aqui uma pergunta. Doutor Vitor, também procurador aqui. Uma honra respondê-lo. Perguntou: a nova lei trouxe a preocupação com o direito do privado. Também preocupação com a continuidade do serviço, permitindo a declaração de nulidade prospectiva por 6 meses, dispositivos necessários. Porém, o artigo 147, parágrafo único, me parece exagerado. Na opinião do professor, poderia a conveniência, a oportunidade da continuidade do contrato perpetrar uma ilegalidade nesse mesmo contrato? Vejam, conforme eu tinha dito, né, o legislador ele acabou abrindo um leque muito grande, né, uma discricionariedade muito grande ao administrador público no momento de decidir pela extinção, né, na verdade, pela paralisação do contrato ou pela sua declaração de nulidade. Então, de fato, se estivermos diante de uma situação que não se enquadre naquelas hipóteses, né? E aí eu pelo menos entendo que essas hipóteses elas são exemplificativas, né? Não seriam um rol taxativo previsto lá no artigo 147, mas de fato vai permitir que a autoridade competente ela verifique, né, no caso concreto, se de fato a continuidade do contrato atenderá melhor o interesse público. Eu vejo que, a princípio, a gente não consegue fazer uma conclusão a respeito desse assunto sem trazê-lo para o caso concreto, né? O caso concreto é que vai balizar a possibilidade da autoridade competente se valer dessas situações para poder decidir ou pela paralisação do contrato, ou pela paralisação da execução, ou pela declaração de nulidade, ou então que realmente ele faça, né, essa declaração de nulidade e aí regularize a contratação por meio de uma nova contratação, né? Mas, de fato, isso aí somente o caso concreto poderá nos ajudar na solução desse problema. Está elogiando sua gravata aqui, viu? E a palestra também. Então é isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Felipe, pela exposição. Vamos encerrando aqui por hoje e nosso evento volta segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília, com a palestra do Dr. Rafael Oliveira. Obrigada a todos, boa noite. Obrigado, gente.